Bom dia a todos, que Jesus, o nosso amigo de sempre, possa nos abençoar, estar conosco nessa manhã maravilhosa, nesse encontro generoso que a bondade do Pai nos oferece para nós nos reciclarmos. Evidente que nós temos aqui a oportunidade, tão somente de oferecer subsídio a todos para a reflexão. Somos trabalhadores espíritas, estamos envolvidos com o movimento, e a nossa proposta aqui é muito singela, é tão somente trazer coisas que todos já sabem, e talvez adicionar algo que possa contribuir para as reflexões que nós precisamos fazer quanto a esse nosso Brasil. Eu vou tentar ser rápido, e vou tentar seguir os objetivos que a organização me colocou, que é analisar o significado da moral e da ética, segundo a doutrina, e relacionar esses resultados com o que está ocorrendo no Brasil atualmente. Essa imagem circulou pela internet na época do impeachment, e eu estava atuando nessa questão, e me chamou a atenção, e eu dividi com alguns companheiros uma imagem muito forte. É um gigante se levantando, e reflete bem o Brasil de hoje. Nós somos uma nação que está se reconstruindo e está se levantando. Mas eu também recebi naquela época, e eu recebi essa imagem no momento que eu estava bem dentro do processo, e me chamou a atenção que Jesus está no comando sempre, né? E isso eu gostaria que ficasse como a nossa diretriz de hoje. Nós jamais perdemos a nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, familiar, em sociedade, como brasileiro, de que Ele está no comando sempre. Eu posso até não entender, eu posso não compreender pelas minhas limitações, mas eu tenho que ter a certeza de que Jesus está no comando e está tudo certo. Eu só preciso entender. Quando eu começo a internalizar esta questão, eu começo a viver melhor, eu começo a entender melhor aquilo que Deus e Jesus estão colocando para nós. Fica mais fácil conduzir o fardo. Quando eu tenho essa proposta um pouco mais humilde, eu derrubo um pouco o meu orgulho para querer controlar tudo e a todos, na medida em que eu sei que Ele está no comando. Mas de uma forma muito rápida, para não se tornar alongado em questões filosóficas, eu queria trazer essa definição de moral. Que moral era derivada do termo latino mos, costumes, né? Então a moral procura explicar que os costumes se expressam através do caráter e do sentimento humano. Quando eu falo em moral, eu preciso trazer o sentimento junto dele, né? E para a filosofia, a moral é o conjunto de valores. Por favor, não percamos isso de vista. É o conjunto de valores individuais e coletivos, olha o que eu coloquei em vermelho, norteador das relações sociais e da conduta humana. Então, quando eu falo em moral, eu preciso entender que é um conjunto que norteia as relações de uma sociedade. E se norteia relações, parte-se da premissa que aquele que está numa relação também se norteia pela moral. Tem valores e costumes que interferem nessa relação. Então, se eu, brasileiro, estou nesse conjunto de valores, estou nessa relação, estou na sociedade, eu tenho que ter costumes e valores coerentes, que estejam de acordo com isso. E o pensamento espírita, colocado na questão 629, não foge disso. A questão 629 está inserida na abertura da parte terceira do Livro dos Espíritos, no item, no subtítulo chamado Bem e o Mal. Quando Kardec vai tratar com a equipe do Espírito da Verdade da questão do bem e do mal. E lá os Espíritos respondem que moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esta parte procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, define
uma faceta importante do espírita. Porque quando eu atuo na sociedade, na família, eu tenho que ter a noção que eu estou fazendo bem pelo bem de todos. Eu estou atuando no meu conjunto de valores, o meu conjunto de sentimentos, ele deve estar sendo focado para que eu possa atuar pelo bem de todos. Enquanto profissional, em qualquer que seja a área, enquanto cidadão na rua, enquanto pai, enquanto marido, enquanto cônjuge, enquanto espírita, isto deve me nortear pelo bem de todos, fica a questão para mim. Ontem o Roberto Almeida chamou a atenção para uma questão eu, não eu egóico, egocêntrico, infantil, mas eu, como é que eu estou colocado nisso? Enquanto espírito, enquanto ser encarnado, como é que eu estou colocado nisso? Quando eu atuo, eu penso no bem de todos, ou eu atuo pensando na minha promoção profissional, eu atuo pensando na minha aparição pública? Como é que eu estou agindo com isso? É um convite à reflexão para que nós, nesses dias, como trabalhadores espíritas, aproveitemos para refletir em profundidade sobre eu enquanto espírita. Então, nesse contexto, nós vamos vendo que a moral é um valor universal. O mundo tem moral. As nações e as pessoas nas outras nações têm moral, né? Então nós verificamos que a moral é um valor muito acima de só ser um valor brasileiro. É um valor que se estende pelo mundo. E os valores das outras nações acabam interferindo no nosso valor. E nós trouxemos aqui a questão da consciência moral. O que é consciência moral? Está em vermelho. Decorre da estruturação do mundo moral no íntimo do ser. Olha como isso é importante. Eu vou elaborando um conjunto de valores no meu íntimo, para que eu depois possa atuar na sociedade. Enquanto a moral trata dos valores que devem fundamentar o comportamento, a ética já trata da sua aplicabilidade, por meio das normas e regras que regulam as normas humanas. Então eu tenho uma relação entre moral e ética. A moral é o fundamento que eu estruturo na minha intimidade, e a ética me permite aplicar. Por isso que eu tenho a ética médica, a ética militar, a ética do advogado, a ética espírita. E aí cada um vai aplicando esse conjunto de valores que elaborou na sua intimidade, no seu campo profissional, no seu campo pessoal. Embora as pessoas confundam ética e moral, não deve ser confundido. Nós podemos dizer, está escrito ali, que a ética é a ciência da moral, né? Ou seja, a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. Então, nós estamos trabalhando esses dois conceitos de uma forma rápida, sem se aprofundar muito em filosofia, que não é a nossa proposta, para fundamentar o que nós vamos trabalhar a seguir. Lembrando que hoje nós estamos no planeta de uma revolução ética. Nós tivemos recentemente o advento do Estado Islâmico, que é de graves consequências. Nós tivemos recentemente o maior fenômeno imigratório desde a Segunda Guerra Mundial, onde a ética foi colocada à prova, a ética europeia, e nós vimos as cenas dos muros sendo levantados na Europa, os guetos sendo estabelecidos, as portas se fechando, para aqueles que estão fugindo dos terrores da África e do Oriente Médio, em busca de vida na Europa. Isto tem um componente ético muito forte. Nós vimos recentemente a saída da Inglaterra da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia, no chamado Brexit, que tem consequências éticas ainda não mensuradas pelo mundo. Nós temos a eleição norte-americana com consequências que nós não temos como mensurar ainda. E nós temos o nosso processo interno do impeachment e do resultado das eleições recentes. Todos esses fatos mostram que o mundo está numa revolução ética. A mensagem do Brexit, a maneira como as pessoas do interior do Reino Unido responderam à União Europeia, quem analisou viu que estava embutido ali uma resposta ética. Eu não quero
que os seus valores sejam sobrepujados ao meu. Eu moro no interior da Escócia, moro no interior da Irlanda e da Inglaterra, e eu não quero que isso ocorra. Eu moro no interior dos Estados Unidos e eu não quero essa proposta que foi colocada até agora. Da mesma forma que as eleições brasileiras colocaram, eu não quero esse tipo de coisa que foi feita até agora. E isso Kardec, em A Gênese, já apresentava. Humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Então, quando eu penso o Brasil, eu preciso pensar o Brasil nesse contexto mais amplo que nós estamos inseridos, naquilo que em A Gênese Kardec já colocado. Nós fazemos parte de um grupo de espíritos e estamos liderando o que temos mais tempo na Terra, encarnados, essa moçada que está do outro lado e que vem vindo ao nosso reboque, que também tem aspirações mais amplas, mais elevadas, que é um novo mundo, quer participar dessa construção desse novo mundo. E lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar Emmanuel no prefácio falando que a construção do Brasil é a partir de uma fonte de um pensamento novo, um Brasil novo, uma nação nova, com um pensamento diferente daquilo que foi estruturado a Europa. Então eu acho muito engraçado quando pensadores, sociólogos, economistas começam a analisar o Brasil tendo como referência os fundamentos europeus, os fundamentos orientais da Ásia. Não faz sentido, não faz sentido. Não é por aí que nós temos que atuar, porque no prefácio do livro Emmanuel já delimita as balizas de uma fonte de um pensamento novo, de um Brasil, de uma nação que está sendo constituída sobre balizas novas. Todo o processo de formação do Brasil foi diferente das outras nações. E neste bojo aparece em Brasil, Coração do Mundo, a nossa súplica. Nós, espíritos, solicitamos a Jesus a oportunidade de participar da construção desse Brasil. Estará em Brasil, Coração do Mundo, está projetado aí. O momento em que Jesus diz, chegam no meu coração, ecoam as súplicas daqueles que pedem uma nova oportunidade. E ele determina a busca a Ismael. Ismael vai buscar, e aí ele encontra antigos senhores feudais, inquisidores, membros de cruzadas, que somos nós, que solicitamos aqui estar para participar dessa construção. Ismael vai, feita a súplica, eu chamei de a busca, vai buscar nas regiões inferiores e nos encontra em condições já arrependidos de se apresentar para o trabalho da construção de um pensamento novo. Percebamos que o texto que está projetado, ele fala de inquisidores. E lá em Perturbações Espirituais, nós vamos encontrar a constituição, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz, a constituição do grupo anticristo, por judeus islâmicos e antigos inquisidores, que tem um psiquismo diferente, tem uma forma de ser atendida às reuniões mediúnicas diferente, porque são revoltados com Jesus, colocam nos ombros de Jesus os crimes que cometeram. Não têm ou não tiveram ainda o entendimento de que nós cometemos os crimes. Nós é que dissemos que foi em nome de Jesus. E não entendem que precisam se arrepender para que possam voltar e trabalhar. Nós já fizemos isso, nós já demos esse passo. E arrependidos fomos acolhidos para o trabalho de nossa reconstrução e de construção de um fundamento novo, de um pensamento novo, de uma nação nova, diferente do fundamento que está colocado na Europa. Eu me recordo que há muitos anos, numa determinada reunião mediúnica, um espírito me disse assim, me chamou por um nome X, que eu não vou revelar, me disse o nome, e me disse assim, você não sabe como Paris está. Envelhecido, pensamento velho. Nós precisamos reconstruir. Não vai reconstruir. Porque nós estamos vinculados agora a esse pensamento novo. Nós estamos vinculados a esse pensamento novo. Então, nós fomos acolhidos por Jesus e por Ismael.
E fomos trazidos para essa terra para nós construirmos essa nova nação. Mas veio o alerta de Jesus. Na própria obra tem o alerta para nós. Porque alguém pergunta, o texto está ali, quem quiser ir lendo, as pessoas estão dizendo assim, mas o texto é grande. Não se preocupe, eu vou continuar colocando o texto grande. Porque a palestra não é só para isso aqui a gente usa para várias coisas. E o texto, aqueles que copiaram depois, já tem o texto guardado, já sabe. Eu vou destacando o que está em branco e vermelho, nós vamos destacando. Mas alguém pergunta, uma pergunta que muita gente faz, mas isso que o Brasil está passando é certo? É justo que nós estamos sofrendo? E aí ele faz a pergunta, estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que desenrolam na terra? Eu trouxe o texto porque ele é muito atual. São perguntas que os espíritas fazem. Ontem uma pessoa me fez essa pergunta. Será que isso é realmente, Deus está certo? E ensaia-se nos corações nossos ainda imaturos uma certa revolta com Deus e com Jesus, por não compreender o que está acontecendo. E aí a pergunta é pertinente por causa disso. Lá atrás, alguém já perguntou ao Senhor sobre essa questão, estarão enquadrados a lei divina os trágicos acontecimentos? E aí em branco depois está colocado, as preces das viúvas e dos órfãos elevam até nós. Nós nos confrangemos com as tragédias do Brasil cotidiano. Nós sofremos com as pessoas que têm que acordar às 4 da manhã para pegar um ônibus, um transporte mal estruturado. E isto sim é atentado aos direitos humanos. No livro Justiça e Vida, o Espírito Camilo vem pelas mãos abençoadas de Raul Teixeira nos falar do que é direitos humanos. A violência da falta de escola, a violência da falta da saúde, a violência da falta do transporte, isto é atentado aos direitos humanos, que não vemos as organizações de direitos humanos defendendo essas questões, com assinte, com força, com determinação. Então essas súplicas que chegam dessas pessoas a nós, ela é respondida pelos espíritos. Acontece que a revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. O Senhor responde na obra. Traduz um atrito tenebroso das correntes do mal, do nosso fluido deletério, da nossa condição ainda inferior, que conduz o barco da vida no mar encapelado das dores expiatórias. Então, se está ocorrendo isso e nós estamos inseridos, bafejados pelo conhecimento espírita, nós precisamos começar a entender definitivamente que nós estamos em dores expiatórias, fazemos parte desse processo de construção. É justo que nós participemos disso e soframos as consequências disso. Nós, porém, responde o Senhor, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens. Então, ao passo que vai ocorrendo tudo isso, vem o alerta lá atrás, quando Jesus diz, não compreendemos outra transformação que não seja aquela que ocorre no íntimo dos homens. Por que isso é importante para nós? Para nós não ficarmos buscando soluções outras que não seja da nossa transformação moral. Então Jesus definiu que o processo de construção de uma nação nova tem por baliza a nossa transformação interior. As outras nações foram constituídas por outros fatores, por guerras, por conflitos, por invasões, por sangue. No Brasil não. Como é que vai ser referência para o mundo se não for estruturada na nossa intimidade? Então, o chamado hoje para a crise do Brasil é pela nossa transformação. E muita gente diz, mas eu fico frustrado porque eu queria mudanças miraculosas, mágicas, uma imposição. Jamais Jesus vai fazer isso. O convite de Jesus está bem claro no texto, é pela nossa mudança interior. Vagarosamente, lentamente, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas,
a mentalidade geral e a todos os desvarios. Ou seja, o mal vai tendo guarida e vai se estabelecendo na terra e no Brasil, porque ele encontra a tomada, e nós somos a tomada. Infelizmente, a realidade é essa. E nós vamos desligar a tomada quando nós entendemos a proposta lúcida do Espiritismo que nos convida a essa mudança. Dolorosa, vagarosa, lenta, profunda, dia a dia, com machucados, com perdas, com ganhos, dia a dia, a cada manhã. Quando eu vou entendendo isso, eu busco o equilíbrio, porque o problema da liberdade, diz lá o texto, é sempre uma questão delicada, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que estão correlatas. O Brasil e o brasileiro perdeu a noção do equilíbrio entre direito e dever. E o que nós vemos hoje estabelecido na administração pública e privada, e nos trabalhadores e na sociedade, é uma perda da noção do que é dever, inclusive no movimento espírita. Nós estamos muito voltados aos direitos e pouco aos deveres. Quando foi feita a Constituição de 88, se aprofundando mais no problema do Brasil, o presidente do Brasil à época disse assim: essa Constituição tornará o Brasil uma nação ingovernável, porque ela era um rosário de direitos da administração pública e privada, em nome de um chamado direito humano e em nome de uma chamada redemocratização. Desvirtuamos, porque nós fomos querer criar um mundo cor-de-rosa, um mundo de Cinderela, um complexo de Cinderela trazido à prática, que não existe. Porque o mundo, as lutas, são aquelas que os nossos avós tiveram, construindo a riqueza vagarosa, construindo de forma diuturna, economizando aqui e acolá, se frustrando, construindo a sua casinha, comprando os seus bens, tendo saltos pequenos, sempre com muita dignidade, com muita honestidade. É assim que se constrói uma nação venturosa, ainda mais à luz do Evangelho. E de repente nós criamos uma geração onde direitos são direitos, mas os deveres foram ficando. E nós temos profissionais, inclusive espíritas, que são profissionais relapsos, que não cumprem com os seus deveres, e é o espírita, na atuação profissional, não tendo a noção da sua contribuição para a constituição de um novo Brasil. Ah, mas isso é muito pequeno. Não é pequeno, não, isso é muito importante, porque o somatório dos nossos deveres, da nossa noção exata do dever que eu tenho, de ser um bom médico, de ser um bom professor, que não se vincula a essas loucuras pedagógicas, esses devaneios pedagógicos, educacionais, que tiram os nossos filhos da realidade de estudar. Eu me lembro que eu cheguei para o meu filho mais novo, recentemente, e ele, graças a Deus, foi vitorioso pelo seu esforço, e eu falei: meu filho, não se preocupe mais com a sua escola. Nós vamos fazer um roteiro de estudo para você, e você vai estudar, porque o que realmente gera conhecimento é estudo, abrir o livro, fazer exercício, corrigir exercício. Aí fica se inventando 1000 atividades pedagógicas para tirar o aluno daquilo que ele precisa. Verbo, você aprende escrevendo verbo. Você aprende gramática fazendo gramática, resolvendo predicado, etc. Você aprende matemática resolvendo exercício e discutindo exercício, mas isso dá trabalho. Prova tem que ser difícil. Então essas coisas foi se perdendo porque foi se perdendo a noção de dever. E é preciso retomar essa noção. E o espírita precisa se atentar para essa questão do dever. Ah, mas os outros já estão fazendo. Sim, mas eu, que assinei um compromisso com Jesus antes de reencarnar, eu tenho que ter a noção do que é dever. E há no capítulo 17, dos textos que particularmente mais me emociona, que é o texto de Lázaro, quando ele fala sobre o dever. E está ali, ó, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, em primeiro, e em seguida para com os outros. Olha que frase profunda.
para nós espíritas, para nós construirmos um Brasil ético, um Brasil moral, começando por mim, eu tendo a noção, eu não preciso de vigilantes para me dizer que é o meu dever ou não. O dever é essa moral da criatura para consigo mesmo, eu tenho que ter esse dever comigo. Começa exatamente no ponto em que a mensagem da felicidade do outro. Quando eu vou tendo essas noções, trazendo isso que o Espiritismo nos traz para a aplicabilidade, então, isto aí é a moral. São um conjunto de valores que o Espiritismo nos oferta. Mas quando eu transformo isso para a minha conduta no dia a dia, é a ética. E aí eu estou construindo uma ética e uma moral vitoriosa, nova, diferente do que foi feito. Eu trago das minhas vivências na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, todos nós, aquilo que é velho. Mas o Cristo nos convidou para aquilo que é novo. Então o Espiritismo é essa ferramenta para eu fazer esse novo. Mas eu preciso aplicar, eu não posso mais repetir aquilo que eu fiz, de aguardar o padre fará, o cardeal fará, e depois eu vou embora para casa, depois da missa, e faço tudo diferente. Ou como pastor, quando eu fui da confissão tal, evangélica, e o pastor falava, o pastor falou, e eu vou embora. Nós precisamos evitar que o Espiritismo se contamine pelos papa aparece, papa passe, que ouve o expositor, toma o passe e vai embora como se tivesse tomado a hoste. Nós precisamos, para construir o Brasil novo, de espíritas determinados a fazer esta aplicabilidade, aplicar esse conjunto de valores espíritas no nosso dia a dia, enquanto profissional, na ética médica, na ética do direito e por aí vai. Nesse contexto, fica claro a mão de Jesus conosco, quando ele providencia reencarnações no Brasil, como ele deve estar fazendo hoje. Quando ele providenciou a reencarnação de Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio, aqueles que foram estabelecer na proclamação da República, já estavam encarnados para estabelecer as bases da FEB, e tiveram as ações das trevas. E eu vejo no movimento espírita, nós vamos vendo muita gente assim, mas está difícil, porque as trevas estão atuando. Sim, atuaram lá, e tentando impedir o estabelecimento da FEB, mas os nossos amigos deixaram o exemplo. Bittencourt Sampaio, Bezerra e outros venceram e estabeleceram. O grupo de Ismael, três vezes criaram fundamentos da FEB em grupos com diferentes nomes. As 3 vezes foram destruídos. Até que o grupo de Ismael é a base para que Bezerra depois propugnasse o que nós conhecemos como a FEB hoje. Então nós vamos, nesse processo de construção, sofrer sim a ação dos nossos menos amigos. Eu não ando usando obsessores, nossos menos amigos. E vamos ter que lutar com as ferramentas que o Espiritismo nos oferece. Porque nós temos ainda dentro de nós essas deficiências que impedem o nosso trabalho. Então, para refletir, os espíritos em prova no cárcere da carne têm a sua bagagem de sofrimentos, mas têm igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento dos deveres meritórios. Eu me lembro que em 2008, eu estava morando no sul do Paraná. E aí um dia toca meu telefone, era um cidadão que vocês devem conhecer bem, chamado José Raul Teixeira. E quando ele me liga, eu fico preocupado, vai cair o mundo. Ele me disse assim, estou em Curitiba, vou falar hoje, venha me ver. E eu estava longe, 90 quilômetros. Eu trabalho, vou ter que sair para ver o Raul. E fui, lógico, não sou bobo, e fui, lógico. E assisti uma palestra do Raul, no Teatro da Federação Espírita do Paraná, sobre o equilíbrio entre o nosso crescimento espiritual na Terra e a nossa contribuição com a obra de Deus. E eu estava com meu filho mais velho do ladinho, ele estava falando aqui e eu estava do lado ali ouvindo. E evidentemente a carapuça serviu até embaixo, né? Ainda deu um nó, porque nós temos um compromisso com Deus. E nós ficamos numa falsa humildade, dizendo que nós temos autoestima baixa e não temos condições de contribuir com Deus, porque eu sou imperfeito, eu sou infeliz, eu sou isso, eu sou aquilo.
Nada disso. Nós estamos inscritos na terra, porque Jesus nos chamou para esse trabalho. Então é preciso eu saber que a par das minhas provações e expiações que eu vou dando cabo, que eu vou lutando, que eu vou vencendo, eu posso sim contribuir com Deus. Então eu me encho de estímulo e eu procuro me apresentar para o trabalho, procurando modificar-me, lutar, sofrer, cair, para que eu possa contribuir com Deus nessa obra de construção de uma nação diferente, sem se deixar envolver por essas coisas que vão me afastando daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu tenho compromisso, daquilo que eu posso fazer. Não nos esqueçamos disso, que são reflexões importantes. E nesse diapasão, Jesus estabelece, na proclamação da República, novas balizas para o Brasil, que é o que nós estamos tendo hoje. Vejam como o texto é importante, porque ele coloca que a maneira de nós, indivíduos, as pátrias têm seu processo de maturação. E com a proclamação da República, o Brasil adquiriu sua maioridade. E era a hora de cuidar de outro patamar. Então eu coloquei ali avaliando, porque para mostrar como a tarefa de avaliação é importante. E tem gente no movimento espírita que não gosta de avaliar, não avalia mais reunião mediúnica, termina a reunião mediúnica, sai correndo, termina as atividades, vai embora, não gosta de avaliar os trabalhos, porque não gosta de ver que o caminho estava equivocado por orgulho, por hipocrisia, e acaba pedindo, mas Jesus avaliou, e disse lá, ó, mas como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, hoje reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos. Ele muda o enfoque e passa a trabalhar na evangelização de todos os espíritos, nós, localizados no orbe do cruzeiro, encarnados e desencarnados. Então ele passa a tratar da nossa evangelização, nos preparando para nós estarmos aqui hoje, para nós empenharmos a tarefa de construção desse Brasil novo, né? E aí ele diz, ó, abrireis para a caravana do Evangelho que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior. De novo, ele fundamenta a construção do Brasil na revolução interior, e abre o caminho do Evangelho com a FEB, com Bezerra, com tudo, para que nós estivéssemos aqui hoje. Depois vem Chico, depois vem Divaldo, depois vem Raul, depois vem Dona Ivone, todo esse grupo de companheiros que foram abrindo essas estradas para que nós estivéssemos aqui hoje, falando disso aí, discutindo isso aí. E um texto importante, a diretriz dele, a nova revelação é dada para que se opere a conversão compulsória do César. O César não vai ser convencido de forma compulsória as coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados. Então o César, que são as instituições, vão modificar pela nossa mudança. Nós somos os subordinados do César, e não devo entrar na loucura de querer transformar a fórceps do César, porque ele não vai mudar. Ah, mas eu não aguento tal parlamentar, tal político, eu me indigno. Pode se indignar, à vontade, mas não deixe de fazer o seu papel que você precisa fazer, de fazer a sua evolução e se perguntar, como é que eu estou me conduzindo? Até porque, quando eu faço com honestidade essa pergunta, e a respondo na minha intimidade, eu encontro paz, eu encontro tranquilidade para prosseguir no meu caminhar, me torno uma pessoa menos amarga, uma pessoa mais palatável. E é evidente que irão surgir óbices, e estão surgindo óbices. E Jesus já alertava pelas edificações particularistas do movimento. Nós temos hoje uma preocupação de colocar marca particular nas coisas espíritas. Nós temos essa preocupação avultante. Recentemente eu fiz uma conta, que se somar as obras de Kardec, a Revista Espírita, as obras clássicas, Leão Denis, Alexandre Aksakov, Camilo Flammarion, etc. As obras de Chico, que é referência, Divaldo, que é referência, Raul,
que é referência, Dona Ivone Pereira, que é referência, eu fiz a conta, dá em torno de 1.500 obras. Aí eu somei que algumas obras eu vou ler 2, quiçá 3 vezes. Tem obras que eu estou na 4ª leitura. E somando as obras técnicas profissionais que eu preciso ler, eu não tenho encarnação que eu dou conta. Aí eu pego um pouquinho, alguma coisa está errada. Aí eu vejo livro, e gente citando. Particularismo. Eu começo a querer colocar minha marca particular. Eu começo quando eu me deparo com o muro psicológico de Carl Gustav Jung, que é um muro que todos nós encontramos das nossas deficiências e dificuldades, que eu tenho que escalar. Todos nós temos que escalar esse muro, e quando eu vejo que eu não vou conseguir, e que aquilo que o Espiritismo, eu acho que Kardec, eu não li Kardec, mas eu acho que ele não me ajuda, eu me revolto e começo a buscar as particularidades. Agora eu vou resolver o problema por causa disso, e desvirtuo, perco o foco. Quando ainda o foco é Kardec, é ele que vai me dar o suporte ao Evangelho segundo o Espiritismo. São as propostas lúcidas dessas referências que eu falei, é que vão nos sustentar para que nós possamos superar um muro psicológico. Eu quero me livrar logo da obsessão, me livrar logo disso, me livrar logo daquilo, e aí eu começo a querer fugir daquilo que eu preciso enfrentar, que é com muita dor, com lágrimas, com quedas, com sofrimento. E aí os particularismos começam a surgir. E aí são óbices que afetam a doutrina espírita. Mas, aí está colocado ali, dentro desse contexto, ele já propõe a nossa ação. Ele já propõe aquilo que nós devemos agir, né? E ele diz lá, em vermelho, bem poderiam atenuar o vigor das dissensões. Como é que nós vamos falar em construir um Brasil ético, um Brasil de pensamento novo, se eu ainda alimento as dissensões no movimento espírita? Se eu ainda trago para o movimento espírita uma necessidade de ter poder por ter poder, por não aceitar o contraditório na discussão das nossas diferenças de entendimento e interpretação, não me entra, não me cabe eu pregar para a sociedade, vou usar um termo aqui, profana, no sentido de não ser espírita, quando eu dentro do movimento espírita eu não consigo conviver com a divergência, com a diferença de interpretação. Isso é uma coisa grave que nós precisamos refletir, para nós de uma vez por todas amainarmos, excluirmos as dissensões, pois se eu não concordo, eu continuo trabalhando no movimento sem necessidade de eu ser diretor, presidente, ser isso, ser aquilo. Eu posso ser expositor, aplicar o passe, fazer ação social, evangelizador, coordenador de estudo, ou simplesmente um participante, coisa boa. Depois de tantos anos na direção do movimento, há 2, 3 anos, eu estou estou voando, sem compromissos com direção disso, daquilo. Eu faço palestra, eu faço seminário, coisa boa, voando. Não precisa ter o cargo, não precisa se apegar, brigar pelo poder, não precisamos abrir mão disso, nos desvestir disso, porque isso eu levo para dentro da família, porque eu fico apegado no casamento, eu fico apegado nisso, apegado naquilo, e fico apegado na vida material, e sou incoerente com aquilo que eu aprendi com o Espiritismo, que eu estou de passagem, já vou partir daqui. Isso alimenta, porque eu me apego, eu não entendi a proposta espírita, então eu preciso estudar de novo, preciso ler de novo Kardec, eu preciso refletir, para que realmente eu possa entender. Porque a principal questão do Espiritismo e do espiritualismo é a necessidade, de novo, a necessidade da revolução interior. É onde se repousa as bases da obra de Ismael. De novo nós estamos voltando, né? Mas essa tarefa é devagar.
Não esperemos que o Brasil vá se transformar de uma hora para outra. É uma tarefa lenta, vagarosa. Não nos coloquemos prazo e tempo, não nos angustiemos. É preciso o Espírito abrir mão dessa necessidade de controlar o processo, de saber como é que vai. Lá em casa eu tenho uma controladora, são 34 anos junto, eu tenho uma controladora. Eu não discuto mais em casa, eu sou pau mandado mesmo, eu já assumi, e é mais fácil. E meu filho mais velho, pai, o senhor não vai falar nada? Eu falei, meu filho, faz o que ela falou. Faz o que ela falou. São 34 anos, mas pai, o senhor, meu filho, esquece, eu não vou mudar ela nessa encarnação, eu já desisti. Então se ela mandou lavar a louça assim, lava assim. Se a torneira para estar com 1/5 de volta, está com 1/5 de volta. Se é para pôr 2 gotas de detergente, é 2 gotas de detergente. Não discute, mas pai, o senhor, sou tudo isso, mas eu vivo em paz, que eu não vou discutir com ela. Mas, meu filho, depois que fecha a porta, depois que a porta fecha à noite para dormir, quem escuta sou eu, porque volta, porque você não fez o que eu falei, você tinha que ter feito isso. Eu falei, tá bom, eu não discuto mais. Então não fica discutindo com o tempo, aceita que você já não tem o controle desse processo. Isso é mais difícil para as mulheres, né? Elas adoram controlar o processo, é mais difícil. O homem é mais fácil, larga logo, deixa passar e assim vai. Mas para nós caminharmos nesse ínterim, nós temos uma busca que eu chamei de busca fraterna. Está lá no capítulo 17, um capítulo fantástico, um capítulo profundo, amoroso, cheio de emoção, que fala do sede perfeito, nos convida à transformação. E é óbvio que esse texto, o homem de bem, eu não ia trazer todo o texto, eu só vou citar, mas está lá no texto. O homem de bem interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Eu não preciso que os outros me digam, nós espíritas temos um chamamento a essa viagem interior. Eu não preciso que os outros me digam X ou Y da minha conduta, eu já sei quando eu estou errado. Eu posso até não conseguir modificar, eu tenho dificuldades para alterar meu comportamento, são hábitos atávicos que remanescem na minha intimidade. Eu tenho esse problema, mas eu admito que é meu problema. Eu choro porque eu não consigo superar, mas eu não repasso o problema para os outros. Eu não preciso que os outros me digam porque eu já sei. Identifico a dificuldade e me esforço para superá-la, mesmo que às vezes eu não consiga, né? O espírita sabe, o homem de bem sabe que as vicissitudes da vida são provas e expiações, a gente já sabe disso. O homem de bem precisa transformar isso numa coisa ética, aplicável no dia a dia. Então, quando eu sofro uma decepção, eu não me descabelo, eu não me revolto com Deus. É preciso tomarmos cuidado para não criarmos e alimentarmos o monstro da revolta com Deus e com Jesus. Nós temos acompanhado espíritos nas reuniões que participamos, espíritos que vêm com esse componente psicológico de revolta com Jesus. E quando ele descobre, pelo esclarecimento, o quanto Jesus o ama e quanto ele nos ama, a dor que ele deixa transparecer é uma dor profunda, de quem perdeu anos, séculos, se revoltando contra Jesus, quando na verdade o problema era com ele e é conosco. E eu perco de ser feliz aqui na terra porque eu estou me revoltando com Deus, porque eu não aceito as frustrações que a vida me coloca, frustrações que eu preciso para amadurecer, para crescer, reagir de forma madura, analisar o problema e tentar solucioná-lo. Não alimentemos o monstro da revolta, que dificulta o nosso caminhar. Se eu estou inserido nessa expiação, nessa prova, é porque algo precisa. Ah, mas eu quero saber o que foi. Fujamos dessa tentação de querer saber tudo o que fomos. Como diz o Alberto ontem, eu não quero nem saber o que eu fui, eu quero seguir para frente. Durante certa fase da vida eu também fiquei preocupado em saber, até que eu aprendi, não vale a pena. Eu quero saber o que o Marco pode fazer para frente, o que eu posso construir adiante. E se eu estou passando por algumas coisas, é porque eu tenho culpa no cartório, e tenho mesmo.
mas eu estou tentando me libertar. Então o homem de bem trabalha com isso. Olha que bússola interessante. Ele encontra a satisfação dos benefícios que espalha. Aquilo que eu faço, não só de dar as coisas, mas de consolar alguém. Existe uma caridade que o espírita pode fazer, que não presta atenção às vezes, é de perceber a dor de quem está do seu lado, quem está bem do seu ladinho, percebe a dor dele, ajude-o. E se colocou homens sob o seu comando, trate eles com tranquilidade, mas também como subordinado cumpra com os seus deveres. São bússolas que nós temos, que são muito importantes para nós seguirmos o nosso caminho, mas não nos esqueçamos disso que está colocado aí. Não há nada mais referencial do que a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho estará, fazei o que eu fazia. Engraçado que há quantos anos que eu li, reli, releio essa questão, e como todos os dias alguém me diz assim, você já fez o que o Santo Agostinho falou? Não. Aí eu vou e faço. Dói. Porque quando eu olho, eu vejo que eu estava equivocado. E eu preciso reparar. Como está em o céu e o inferno, arrependimento, expiação e reparação. Isso é diário, a cada ponto, a cada momento. Reflitamos sobre essas questões. Tragamos para o nosso dia a dia essas reflexões. Pensemos nisso, sempre sabendo que Ele está no comando da coisa, que Ele está levando a coisa. E construamos um Brasil novo, em cima de um fundamento novo. Esquece aquele velho que nós fomos, esquece aquilo que nós fizemos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e aproveitemos essa oportunidade ímpar que nós temos de ter a lucidez cristalina do Espiritismo a ser a nossa bússola, nos guiar por esses caminhos, e abracemos o Espiritismo e construamos um Brasil ético e moralmente saudável para os dias vindouros. Muito obrigado pela atenção, fiquemos em paz.